Quantos aqui já encontraram a boa parte, que é Jesus? Amém? E é no nome dele que estamos aqui reunidos nesta noite. Eu gostaria de ter mais uma palavra de oração. Quero me colocar agora nas mãos do Senhor, para que Ele me dirija no tempo de estudo da palavra. Pai, aqui estamos reunidos uma vez mais. Senhor, já nos deliciamos com os cânticos que nos elevaram, ó Deus, a uma atmosfera de adoração ao Teu santo nome. Que o Senhor tenha recebido esses louvores de frutos, de lábios que confessam o Teu santo nome. Que todos que aqui estejamos nessa noite, só tenhamos esse propósito, em Te adorar e aprender mais de Ti. Então eu me coloco em Tuas mãos e peço que o Senhor me dirija, que o Teu Espírito me use agora como instrumento em Tuas mãos para a propagação da Tua palavra, e que não haja nenhum tipo de impedimento nos corações aqui presentes para ouvir a Tua palavra, considerá-la e praticá-la. Então esse momento está agora em Tuas mãos, é a minha oração humilde que faço, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Hoje quero falar sobre a proclamação do Evangelho diante da polarização. Essa palavra está muito em voga, né? Polarização. E quando eu comecei a olhar para o capítulo 14, eu me deparei com polarização. E nós vamos hoje ver que esse conceito está presente na aplicação da palavra, na expansão do Evangelho, aqui no livro de Atos, mas é uma palavra que continua presente hoje também em nossos dias. Mas eu queria, como de costume, só fazer um rápido retrospecto do que vimos a semana passada. Na semana passada nós adentramos ao capítulo 13 de Atos, quando começa verdadeiramente e efetivamente a expansão do Evangelho. Quando nós vamos observar, a partir da igreja que estava plantada ali na cidade de Antioquia, o Evangelho sendo disseminado conforme Cristo já havia rogado em Atos 1:8, que após eles receberem o poder do Espírito Santo, aqueles saíssem como testemunhas, a começar em Jerusalém, mas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E isso dá-se início a essa expansão do Evangelho, a partir das viagens missionárias de Paulo e Barnabé, enviados pela igreja de Antioquia. E nós vimos que essa proclamação do Evangelho, efetivada por Paulo e por Barnabé, ela envolve primeiro o chamado e o envio missionário. Lembra que onde estava Barnabé e Paulo, se não servindo na igreja local? Enquanto lá eles estavam servindo, exercendo seus dons, seus talentos, tendo uma vida firme aos pés do Senhor e despertando um caráter de confiabilidade, é aí então que a igreja, em intensa oração e jejum, roga ao Espírito Santo de Deus que lhes determinasse a quem enviaremos. Quem desses homens aqui são os escolhidos de Deus e do Espírito Santo para que enviemos como missionários? E eu disse para vocês que o Senhor vai buscar exatamente aqueles que estão em atividade, aqueles que estão servindo, não os encostados, não aqueles que estão em murmuração, não aqueles que não estão ocupando-se no exercício de seus dons e talentos. Lá estava Paulo, Barnabé e mais um outro grupo servindo na igreja de Antioquia. E eis então que o Espírito Santo diz, é Paulo e Barnabé. A igreja impõe as mãos e os envia. Porque o trabalho missionário começa assim, através do chamado e do envio. Mas vimos também que a proclamação do Evangelho, ela acaba trazendo oposição. Porque a primeira coisa que a gente vai ver, e um primeiro indício de polarização, ocorre aqui. Quando a gente vê que a cidade se divide, as pessoas se dividem. Uns eram pelos apóstolos, outros eram pelos judeus, pelos religiosos. E essa divisão trouxe oposição. Mas no meio de toda essa oposição, também houve salvação, amém? Porque assim, uns não creem, mas outros creem. E o Evangelho passa a se expandir. Mas vimos também que a proclamação do Evangelho deve levar confrontação.
Nós não podemos abrir mão da verdade. Devemos continuar pregando a verdade. Doa a quem doer. Não podemos amaciar a verdade, transtornar a verdade. Várias vezes eu tenho dito para vocês que meia-verdade constitui-se em mentira. Não existe meia-verdade. Ou é verdade ou é mentira. Então, o evangelho deve levar confrontação. E, diante da confrontação, mais uma vez, vai haver rejeição. Porque tem alguns que não querem ser transformados. Tem alguns que não almejam ter que abandonar alguns dos seus pecados. E por último, então, eu disse que diante da rejeição, nós não devemos aqui ficar chorando, uau, e agora o que fazer? Eles estão rejeitando. A rejeição muitas vezes vai se constituir em portas abertas para que o evangelho alcance outros lugares. Lembra quando Jesus enviou 70 naquela missão e disse: entrem pelas aldeias, entrem pelas vilas. E se derem ouvidos a vocês, entrem, vão naquela casa e apresentem o evangelho. Mas se rejeitarem vocês, façam o quê? Batam o pó dos seus pés e vão embora. Procurem quem quer e não fiquem perdendo tempo, entre aspas, com os que rejeitam. E eu dei uma batida no meu pé aqui, ó. Gostaram? Eu ia perguntar para o irmão Cris, né? Que o irmão Cris ontem foi ali habilitado pela irmã Teresa como o elegante. Eu ia perguntar para o irmão Cris se eu estou elegante hoje ou não, né? Mas esse calçado que eu bati o pó aqui agora foi que a igreja me deu. Muito obrigado, tá bom? Isso aqui vocês me deram, então não tem jeito. Eu tenho que estar elegante e eu vou pedir o meu amemômetro. Estou elegante? Tá bom, isso. Mentirosos, isso. Mentiroso, não é assim que diz? Mas tudo bem, vamos adiante. Fechamos o que foi tratado a semana passada. E eu queria deixar uma frase sacramentando o capítulo 13. A missão da igreja não nasceu da estratégia humana, mas da iniciativa divina através do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Não tem estratégia humana que suplante a iniciativa divina através do Espírito Santo de propagação do Evangelho. Os homens podem se levantar para se opor, para rejeitar, mas o Espírito Santo de Deus é quem continuará nos impulsionando, porque nada detém a igreja do Senhor. E nós continuaremos avançando. Hoje, no capítulo 14, veremos a continuação da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, proclamando o evangelho em diversas cidades, e muitas cidades nós veremos aqui no capítulo 14. E os desafios que eles enfrentaram e o impacto que o evangelho causou. Então, com a sua Bíblia aberta em Atos 14, nós vamos fazer uma leitura dos primeiros 4 versículos. Veja o que diz em Atos 14, versículos 1 a 4. E aconteceu que em Icônio, guarda uma cidade, juntos na sinagoga dos judeus, eles entraram juntos na sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Eu só quero fazer aqui um parênteses. Veja que a estratégia paulina, a estratégia de Paulo, era de sempre entrar nas sinagogas. Por quê? Não se esqueça que Jesus Cristo vem ser o divisor de águas entre o sistema religioso do judaísmo e a liberdade que há agora em Cristo. Então Jesus vem para dividir o Antigo e o Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. E aí o que acontece? O povo judeu, que já vinha numa crescente pedagógica de o que era o plano divino de redenção, lembra que desde lá o Êxodo, desde a saída do povo lá do exílio, da escravidão lá no Egito, que o Senhor vem trabalhando alguns conceitos. O conceito da substituição, onde o derramar do sangue de um animal vinha substituir o nosso próprio sacrifício. Eu sacrifico o animal no meu lugar, e o perdão é rogado através do sangue desse animal. Era um princípio de substituição. Era um animal pagando pelos meus pecados.
E esse princípio lá na frente vai se efetivar na pessoa de Cristo, que é o Cordeiro dos Cordeiros. João Batista, quando vê aproximando, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas outros princípios também foram sendo pedagogicamente ensinados por Deus, para que tudo isso se cumprisse depois em quem? Em Jesus. Mesmo o local de adoração, o tabernáculo que fora erguido lá no deserto, e depois substituído pelo templo construído lá em Jerusalém. Alguns dos símbolos, utensílios e objetos ali, que tinham uma finalidade, que tinham um simbolismo, tudo isso vem se cumprir em Jesus. Lembra, na entrada do tabernáculo, na entrada do átrio, passou pelo muro de separação, pela cerca de separação, já se deparava com o altar do holocausto, onde o animal era oferecido. Havia uma bacia de bronze para a purificação dos sacerdotes, lavavam as mãos antes de oferecer os animais. Ali estava a água purificadora. Lembram-se de Jesus? Jesus disse: eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim jamais terá sede. E aquele que crer em mim, rios de água viva fluirão de seu ventre. Então a água que estava ali simbolizada como um purificador, ela se concretiza em Jesus, que Ele é a própria água que nos dá vida e que nos purifica dos nossos pecados. Ele é a oferta colocada sobre o holocausto. O sacerdote, quando entrava dentro do templo, ou antes, dentro do tabernáculo, que adentrava o lugar chamado santo, ele tinha, olhando para um lado, uma mesa de pães. Eram os pães chamados da proposição, que era para a alimentação dos próprios sacerdotes. E quando a gente olha para aqueles pães, quem nos vem à mente? Alguém que disse: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Mas do outro lado tinha a menorá, aquela luz que jamais se apagava, aquele castiçal que deveria necessariamente permanecer sempre aceso. E era responsabilidade dos levitas manterem aquela chama acesa. E quando a gente olha para aquela luz que iluminava todo aquele ambiente, de quem nós nos lembramos? Daquele que disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, porque encontrou a vida. Ah, mas antes de adentrar ao Santo dos Santos, quem é que estava ali, senão o altar de incenso? O incenso era queimado, e aquele aroma chegava com cheiro suave. As orações do sacerdote, o pedido de perdão, subia até a presença de Deus, através daquela nuvem, através daquele incenso. Ah, e quem é que Jesus se constitui? Ah, você não sabe o que pedir. Mas sabe, Jesus Cristo, lá em Romanos 8, se apresenta através de Paulo como sendo aquele que intercede por nós. É Ele quem leva as nossas orações, e é no nome dEle que as nossas orações são atendidas. Ah, irmãos, eu poderia falar de tantos simbolismos. Estava lá a Arca da Aliança, o maná, a vara de Arão. Tudo isso, pedagogicamente, apontava para quem? Para Jesus. Porque exatamente no dia em que Cristo estava sendo erguido naquele madeiro, naquela cruz, pendurado, e quando Jesus Cristo, olhando para aquela multidão, ele simplesmente expressa a última frase na cruz, dizendo: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E no momento que ele se prostra, o véu do templo se rasga de alto a baixo e escancara, não tem mais divisão. Você não precisa mais de sacerdote para entrar lá dentro do Santo dos Santos, porque o nosso sumo sacerdote agora é Jesus, amém ou não? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, o homem. Por isso que nós não brincamos mais, não precisamos mais desses simbolismos. Tem igreja que tem aí gente vestida de sacerdote andando com arca. Tem gente hoje ainda acendendo o menorá.
Tem gente querendo trazer todos esses simbolismos do Antigo Testamento presentes no Novo Testamento. Nós temos Jesus, e Jesus para nós é tudo, amém ou não? E é isso exatamente que os judeus precisavam crer. Porque até hoje o povo judeu permanece cego, esperando ainda que o Messias venha. Rejeitaram a Jesus. E por isso que nós temos que orar também por eles, para que essas escamas se caiam, para que o quanto antes os judeus, que meus amados irmãos, deles saiu o Messias, rejeitaram a esse Jesus. Lembra do que diz João 11? Ele veio para o que era seu, no entanto os seus, o povo judeu, não o receberam. E aí escancara-se a porta da salvação a todos nós. Louvado e bendito seja o Senhor. Mas a todos quantos o receberam, a esse Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tem filho de Deus aqui ou não? Já creu no Senhor Jesus? E é isso que o judeu precisava acreditar. É por isso que Paulo, a estratégia dele era, entrou numa cidade, onde é que ele ia? Na sinagoga. Por que ele ia na sinagoga? Porque lá na sinagoga, quem é que estava reunido? Os judeus, os religiosos, que precisavam ouvir de Paulo que Jesus Cristo já viera. Aquele a quem eles crucificaram era o Messias prometido, era o Filho de Deus. Arrependei-vos, convertei-vos e creiam em Jesus. Então, por isso que aqui no versículo de número 1 diz que aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus. Paulo queria pregar o evangelho lá, para que esses pudessem se converter. De tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Quem eram esses gregos que estavam lá dentro da sinagoga? Já vista que a sinagoga era um local de estudo da palavra dos judeus. Esses gregos eram aqueles que haviam aderido ao judaísmo. Eram chamados de prosélitos. Todo não-judeu, todo gentio que abraçara o judaísmo, o sistema religioso das ordenanças, do cumprimento das leis, do sacerdote, do oferecimento de animais, todo aquele que aceitava esse sistema religioso se tornava um prosélito e tinha direito a entrar e estudar as escrituras lá junto com os judeus, numa sinagoga. E veja que muitos creram, não somente judeus, mas gregos. Mas os judeus incrédulos, grifa isso, judeus o quê? Incrédulos. Eram incrédulos de quê? Não criam em quê? Em Deus? Não, eles criam em Deus. Eles não acreditavam em quem? Em Jesus. Os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E olha, sinais e prodígios só eram realizados pelos apóstolos, com uma finalidade: trazer salvação, para que o nome do Senhor pudesse ser engrandecido. Não para a exaltação e orgulho soberba desses profetas dos nossos dias. Hoje tem muitos colocando seus nomes lá, né? Venha, dia dos milagres, o fulano tem poder. Prodígios e maravilhas não era para promoção de sistema religioso, mas prodígios e maravilhas era para trazer almas ao conhecimento de Jesus, conversão de pessoas. Mas aí vamos ver onde é que entra a tal da polarização, porque eu disse para vocês que o tema hoje é a proclamação do Evangelho diante da polarização. Olha o versículo de número 4. E dividiu-se a multidão da cidade. Você imagina uma cidade dividida? A cidade se dividiu, e uns eram pelos judeus, sistema religioso, e outros eram pelos apóstolos. Liberdade, salvação, somente em Cristo. A cidade se dividiu. Então aqui nós observamos, irmãos, uma coisa que nos chama a atenção, e que vai ser a tônica da viagem de Paulo por todos os locais em que ele chega: polarização. O que é polarização? É a concentração em extremos opostos de grupos,
de interesses, de atividades, ou etc., que antes eram alinhados entre si. É quando a gente vê depois um ponto de vista trazendo divisão, e divisão realmente em extremos, em opostos. A polarização estava presente no passado, estava presente aqui no livro de Atos, mas a polarização é um fenômeno também presente e marcante na nossa sociedade contemporânea. A gente vive uma era de extremos em praticamente todas as áreas da vida, onde as pessoas estão se dividindo em nós contra eles. O diálogo cede espaço para o confronto, a escuta para a imposição e a razão para a emoção. Para que os irmãos tenham uma ideia, quais são algumas das áreas de polarização dos nossos dias? Não precisaria nem dizer política. Hoje a política não está dividida? Nós contra eles, esquerda, direita, conservadores, progressistas. E a gente começa a dividir a sociedade. Haja vista que quando você começa a ver pesquisas de intenção de votos, o Brasil está dividido. Metade está para um lado, metade está para o outro. Onde mais a gente vê polarização? Na ciência. Lembra? Pró-vacina, contra-vacina, vacina, não vacina, é ou não é? Hoje tem gente que crê piamente, o homem chegou à Lua, tem gente que duvida que o homem chegou à Lua. Tem gente hoje que acredita, olhando para o globo terrestre, que a Terra seja verdadeiramente um globo, mas tem gente hoje que diz que a Terra é plana. Divisão, polarização, comportamento social, debate sobre sexualidade, sobre gênero, sobre família e sobre educação. A educação está indo de mal a pior, a educação está toda ela contaminada. Do outro lado que nada, a educação está sendo uma maravilha, que bênção a educação. Polarização. E o que dizer da religião? E a polarização acaba entrando dentro da própria igreja, onde acaba sendo questionado a liturgia, os costumes e até mesmo a palavra que é pregada do púlpito. Onde grupos começam a se juntar e uns dizem, eu vou para extremos, hein? Ah, sem gravata não se prega, mas para que a gravata? Ah, não, a percussão não pode estar presente no louvor, mas por que não? Ah, tem que ser os cânticos tradicionais, não, tem que ser os contemporâneos. E a gente começa a ver uma igreja muitas vezes entrando em polarização. O resultado é um ambiente de tensão constante, onde a simples discordância é vista como ameaça ou até como um inimigo. Será que há benefícios na polarização? Eu diria para vocês que existem alguns benefícios. Sabe, é bom até certo ponto a polarização. Eu vou te dizer alguns benefícios, algumas vantagens. Porque num ambiente polarizado, em tempos polarizados, a gente é forçado a refletir, a estudar e a fundamentar melhor aquilo em que a gente acredita. A gente precisa saber em que realmente a gente acredita. Não sermos levados simplesmente por um bando. Não sermos levados simplesmente por ideias que nos foram passadas. Não sermos levados simplesmente pelas amizades. Então há um benefício. Quando o mundo começa a ficar polarizado, e quando isso chega para dentro da igreja, eu preciso parar e refletir, e saber no que eu creio. E eu preciso verdadeiramente saber naquilo que eu creio. Está lá em 2 de Paulo a Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que você crê está apoiado na palavra da verdade ou nos conceitos desse mundo? O que você crê está na palavra inspirada de Deus ou está nos conceitos simplesmente da sociologia ou da filosofia? Então, em tempos de polarização, eu preciso me levantar e saber qual é a minha fé. Em que eu acredito de fato? Mas há um segundo benefício que eu diria para a polarização. É o estímulo ao diálogo.
e a defesa da fé. Por quê? Porque uma das coisas que a gente vai ver como malefício é quando o diálogo não é estimulado, mas sim a violência. É onde se encontra como um instrumento de defesa do meu pensamento, não a argumentação, não o pensamento, não a dialética, não a oratória, mas a força e a violência. A gente vai empurrar isso pela força, e vocês têm que atender e atentar isso pela força. É isso e ponto final. Então há um benefício na polarização, porque a gente precisa ser estimulado ao diálogo. A defesa da fé se torna mais necessária nos nossos dias. Como Paulo, aprendemos a argumentar, e Paulo era um defensor da argumentação, do diálogo. Onde Paulo entrava, ele chamava as pessoas ao diálogo, à argumentação, à apresentação dos seus pontos de vista, todos eles pautados na palavra. Mas como é que as pessoas reagiam à oratória de Paulo? Como é que as pessoas reagiam a quando Paulo argumentava pela palavra? Com violência. E essa é a ferramenta, o instrumento de persuasão de muitas pessoas hoje em dia. É quererem empurrar a sua verdade através da violência. Mas olha o que a Bíblia diz em 1 de Pedro 3,15. Na 1 de Pedro 3,15 diz: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com violência. É isso? Para responder com ignorância, para responder com pressão, com opressão, não. Para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Em tempos de polarização, nós precisamos nos levantar e tomar posição. Mas em tempos de polarização, precisamos nos levantar e estimular o diálogo, a apologética, a defesa daquilo que nós acreditamos. Mas há também uma terceira vantagem de vivermos em um mundo polarizado. Porque sabe qual é a vantagem? Parece ser contraditório, mas não. É nesses tempos de polarização que vai ser revelado o que está no nosso coração. A revelação das intenções do coração vem em tempos de polarização. Porque a polarização muitas vezes vai revelar a verdade dos corações. Tanto aqueles que amam a verdade, como os que resistem à verdade. Lembra que eu disse que a gente não pode omitir a verdade? E o Evangelho precisa confrontar o pecado? E é nesse momento de polarização que vai se revelar o que está no coração das pessoas. E muitos vão rejeitar a verdade. Para o quê? Para a manutenção e defesa dos seus ideais. Lá em João 3, 19 a 21, veja o que nos diz o evangelista João. João 3, 19 a 21. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais o quê? As trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Jesus vem como luz para revelar, para que através da luz nós possamos observar todos os detalhes. A luz, quando vem e o ambiente é iluminado, você consegue perceber as manchas, os defeitos, onde tem ali, quem sabe, um furinho que você tem toda uma costuradinha, mas foi mal costurado. A luz revela as imperfeições. Então, quem não está com a vida muito boa, não vai querer estar perto da luz. Vai querer ir para as trevas. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém ou não? Então, meus amados, debates teológicos, só para você ter uma ideia, argumentações teológicas na igreja primitiva ajudaram a definir doutrinas centrais do cristianismo. Isso a gente vai observar a partir do capítulo 15 também.
quando assembleias foram convocadas para se discutir acerca de determinado tema, para chegarmos a uma conclusão. O que nós vamos defender? É isso ou não? Então, em termos de polarização, irmãos, há um certo benefício, porque a polarização vai revelar quem é e quem não é. Quem está disposto a pagar o preço do Evangelho, ou quem está simplesmente querendo amaciar o Evangelho, para ficar com a sua vida dividida, com um pé aqui e com um pé no mundo. E é isso que a polarização vai revelar. Agora, quais os perigos e malefícios da polarização? Porque a polarização traz alguns benefícios, mas traz também malefícios. E quais seriam os malefícios? É quando a gente tenta resolver as coisas pelo ódio e pela divisão. A polarização tende a desumanizar o outro. A gente olha para o outro e não vê como um ser humano. A gente vê como um herege, a gente vê como um conservador ou como um esquerdista, a gente vê como um comunista ou com aquilo, a gente vê como um crentinho. A gente começa a rotular as pessoas e olhar as pessoas não com compaixão e não com amor, porque a polarização ela vem revelar o ódio e a divisão. Como consequência, a polarização vem para destruir até relacionamentos. Irmãos, e agora só olhando para a ótica da política, quantos relacionamentos e quantas famílias não foram divididas por conta de visão política? Ah, você votou em quem? Pelo amor de Deus! Quantas famílias não entraram em pé de guerra? Quantas igrejas? Porque hoje você tem pastores também que defendem todos os lados da moeda. E quantas igrejas não entraram em conflitos, quantas amizades não se romperam por discordância que poderiam ser administradas com maturidade? Quantas igrejas não estão sendo divididas por pontos de vista que você tem? Ah, não concordo com esse professor tal. Ah, eu gosto mais do outro professor. Ah, eu não gosto desse estilo de culto, eu gosto mais do outro estilo de culto. Ah, eu não gosto desse tipo de música, eu gosto mais do outro tipo de música. E quantas vezes essa polarização não vem rompendo amizades, porque não se olha mais com tolerância. A gente objetifica a pessoa, reduz, não é mais nem meu irmão. A gente chega a esse cúmulo. Há um outro malefício, que é a incapacidade de ouvir. Parece que a polarização te torna surdo, você não consegue ouvir o que o outro está falando. Ah, quem é que está no púlpito? É o pastor? Não consigo mais nem ouvir ele. Ah, quem está no púlpito? É o Eduardo? Ah, ele eu consigo ouvir. Ah, quem está agora aqui? É o Douglas? Não, misericórdia. Ah, não, mas se é o irmão Elias, esse eu consigo ouvir. A gente começa a ter uma surdez seletiva. A gente começa a querer ouvir uns e jamais ouvir aos outros. Apenas a gente ouve, quem sabe, um para atacar, para contradizer ou para tentar deixar em maus lençóis. E a polarização, por último, acaba trazendo o pior dos males, a radicalização e a violência. Porque o passo seguinte à intolerância é a violência. Seja a violência verbal. Quantas pessoas não já foram ofendidas por conta de pontos de vista? Quantas pessoas já não ofenderam por conta da defesa do seu ponto de vista? Mas também a violência emocional. E pasmem, até a violência física. Pastor, o que tem a ver isso com Atos 14? Tem muito a ver. Porque o que a gente vai observar daqui para frente no ministério de Paulo é Paulo lidando com a polarização. E como é que Paulo vai lidar com a polarização? Ele já lidou com isso no capítulo 13, lá em Antioquia da Psídia, lembra? Toda a cidade se reúne para ouvir a palavra. Os judeus, cheios de inveja, o que fizeram? Começaram a contradizer, a blasfemar contra Paulo, causando oposição. A gente acabou de ver isso domingo passado. Mas agora aqui no capítulo 14, nós vamos observar essa polarização trazendo o pior dos males, violência. Vamos calar e vamos calar pela violência.
pela força bruta. E é isso que Paulo vai sofrer, simplesmente por defender e pregar a verdade. Muitos, diante disso, acabam amaciando. Será que vale a pena eu pregar a verdade? Ou é melhor eu disfarçar a verdade e começar a dar uma transtornada? E como alguns pastores dos nossos dias dizem, vamos atualizar a Bíblia? Vamos dar uma melhorada nesse discurso para a gente não sofrer oposição? Aí a gente ganha a guerra da polarização, se unindo a um lado, só que o lado errado, para que a gente não sofra oposição. A gente vai ver polarização em Atos 17, lá em Atenas, e a gente vai ver polarização em Atos 19, na cidade de Éfeso. Mas vamos olhar para o texto de Atos 14. Resumão, encaminhando-me para o final. Lições aprendidas com Paulo em tempos de polarização. O que você deve fazer, meu irmão, nesses dias atuais em que a gente está vivendo, cercado de uns contra os outros? De que lado que você está? Qual é a tua verdade? Primeiro, Paulo vai nos ensinar que nós não devemos responder à intolerância e não devemos responder à polarização com violência. Jamais o uso da violência, nem física, nem verbal, como sendo um instrumento de persuasão. O caminho cristão é o da argumentação. E a argumentação com amor, com clareza, com firmeza e sem uso da violência. A polarização é detectada no versículo 4. Lê comigo de novo o versículo 4. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. O que a metade que era a favor dos judeus fez? Veja no versículo 5. Havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, que eram contra Paulo, junto com os seus principais, se levantaram. E se levantaram para quê? Para insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. E quando chegaram ali, eles foram fazer o quê? Pregar o evangelho. Meu amado irmão, nesses tempos, você vai ver gente se levantando para contraditar a palavra do evangelho. Você vai viver com pessoas no seu ambiente de trabalho, você vai conviver com pessoas no seu ambiente universitário, você vai conviver com parentes que muitas vezes vão contraditar aquilo que você crê, aquilo que você defende. E como é que você responde isso? Com violência? Não. É com a argumentação, é com a palavra. Por isso que eu preciso olhar para o lado benéfico da polarização, que é eu me preparar mais. Vai estudar, vai se aprofundar nas doutrinas que você crê, que não seja uma crença da boca para fora, mas que você consiga sentar-se com alguém e dar com mansidão e temor a razão da esperança que está no teu coração. Agora você quer aprender isso onde? Na internet, nas redes sociais. Todos os domingos a gente convoca, tem EBD nessa igreja. Cadê os crentes da EBD? Hoje mesmo o irmão Roger estava falando isso, não é, irmão Roger? Está aí. Onde é que você vem? Você pode chegar e levantar a tua mão e dizer, me explica isso melhor. Mas não. A gente tem os crentes que são somente os crentes do culto e do louvorzão, e que talvez sofrem quando chega o momento da palavra. Porque tem gente que só é movido à emoção, a emoção e a emoção. E como é que a gente ganha a briga? Na violência? Não. A gente tem que ganhar na argumentação. Você sabe o que você crê? Você está preparado para dar a qualquer que pedir a razão da esperança que está no seu coração? Você é aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade? Sabe a bronca que Jesus deu a muitos? Disse, vocês estão errando. E sabe por que vocês estão errando? Porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder que há nelas. Ah, mas os crentes de Bereia eram diferentes. Porque os crentes de Bereia não somente ouviam e aceitavam, mas eles iam conferir se verdadeiramente é assim que estava na palavra.
Oh, meus amados irmãos, como é que a gente ganha terreno em tempos de polarização? É não respondendo violência com violência. Você não ganha no grito. E nós não vamos ganhar no grito. Nós vamos ganhar na argumentação e com amor no coração. Amém ou não? Eu me recordo, irmãos, quando terminando o curso teológico, muito de um pouquinho que eu gostava de me aprofundar em alguns temas, mais de forma até autodidata. Eu me lembro que uma vez eu estava torcendo, quero ver se vai aparecer aqui hoje uma testemunha de Jeová. Estou doidinho para enfrentar uma testemunha de Jeová. Vou esperar ele chegar aqui no sábado. Quando tocou a campainha, que apareceu a testemunha de Jeová, eu falei, é hoje. É hoje que eu vou. E fui com a faca nos dentes, como diz, né? Sangue nos olhos. Vou enfrentar. E para uma palavra que ele dava, eu refutava com outra. Para uma que ele dava, eu refutava com outra. E foi indo, aquela guerra. Tal. Até que ele chegou para mim e falou, você tem convicção de tudo isso que você está falando? Eu falei, é claro. Estou aqui argumentando com você porque eu acredito piamente. E ele só fez uma pergunta, essa sua verdade, que você diz que crê nela, e que é diferente da minha verdade, ela de fato você acredita que seja o verdadeiro evangelho que salva as pessoas? Eu falei, é claro que sim. Você não está vendo a minha oratória? Toda a minha argumentação contigo? Aí ele só me fez uma confrontação, ele disse, então por que você não está aqui no meu lugar? Sabe o boneco de posto? Está lá assim, aí que você desliga o ar dele, ele... Você está com tanta certeza e convicção, por que você não está aqui fazendo o meu papel? Então, às vezes, a gente só quer medir conhecimento com os outros. Mas até onde a gente está disposto a levantar a voz e verdadeiramente pregar como Paulo fazia? Então, meus irmãos, a oposição dos judeus incrédulos cresceu, e cresceu muito. E o que fez Paulo? No momento em que ele viu que a violência foi a resposta dos que o contraditavam, Paulo não entrou na violência. E se for necessário, irmãos, abandona o discurso. Abandona naquele momento. Quando você vê que não vai valer a pena, que o negócio está partindo para alguém que quer se levantar simplesmente para afrontar, não responda na mesma altura. Simplesmente, lembra do que foi que Jesus disse? Sacode e vai embora. Ah, não, eu vou continuar. Joel, né? Lembra? Não, vem, eu quero uma testemunha de Jeová, quero brigar. Estou com sangue nos olhos hoje. Brigar para quê? Sabe o que a Bíblia diz? Está em Zacarias 4:6. Zacarias 4:6. Diante da polarização que desencadeou em violência, os apóstolos não respondem com violência, mas, entre aspas, fogem. Fogem não do debate, porque não estava tendo debate. Se tem debate, vamos conversar. Vamos conversar. Mas se saiu do debate e foi para a violência e foi para a ofensa, eles fugiram. Sabe por quê? Zacarias 4:6. Respondeu-me dizendo, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? A gente não vai ganhar na briga, na força, na violência, mas a gente ganha a briga, entre aspas, pela força do Espírito Santo de Deus, na argumentação, na palavra. E que assim seja. Amém ou não? Quem convence não é a força, mas quem convence é o poder do Espírito Santo. Mas a segunda verdade, e última verdade da mensagem de hoje, é que, em primeiro lugar, não responderemos jamais violência com violência. Em qualquer tema, irmãos, em qualquer tema, seja na política, na ciência, na sociologia, no sistema de economia, ou mesmo nos assuntos espirituais, a gente nunca vai para o caminho da violência. Então, isso nós já descartamos. Mas, em segundo lugar, não devemos renunciar à verdade diante da violência.
A gente não vai responder violência com violência, mas a gente também não vai abrir mão da verdade por conta da violência. Sabe por quê? Porque tem muita gente que hoje em dia, para não ser ofendido, para não ser ridicularizado, para não ser menosprezado, como é que eu vou fazer parte dessa turma? Poxa, todo mundo tem esse pensamento, e aí? Eu abro mão da verdade, eu renuncio à verdade para poder fazer parte do povo. Para que eu possa estar inserido dentro de um contexto social. Eu acabo renunciando à verdade. Não, o que Paulo vai nos ensinar é que ele passa por Listra. E lá em Listra, Paulo cura um homem paralítico. Essa cura está aqui no capítulo 14. E a multidão se junta e começa a exaltá-los como se fossem deuses. Vê aí o versículo 11, 12 e 13 comigo. Versículos 11, 12 e 13 do capítulo 14. As multidões, vendo o que Paulo fizera, a cura do paralítico, levantaram a sua voz dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós, e chamavam a Barnabé Júpiter e Mercúrio a Paulo. Eram divindades gregas, eram os deuses Hermes e Zeus. Estavam dizendo: olha, Júpiter e Mercúrio, Hermes e Zeus desceram à terra, estão aqui entre nós. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Eles tinham tudo aqui agora para se sair bem nessa cidade. Poxa, a cidade está toda junta me elogiando, olha aí, eles estão nos elogiando. Ô Barnabé, vamos renunciar à verdade aqui? Vamos, a gente está sendo bem recebido aqui. Quem não queria ser bem recebido? Estamos sendo bem recebidos. Então vamos só omitir isso. Deixa eles acharem que nós somos deuses. Deixa. E muitas vezes os elogios acabam nos trazendo a tentação de nós renunciarmos à verdade. As bajulações, às vezes, ser bem visto no meio do círculo social, faz com que a gente, às vezes, renuncie, omita a verdade. Isso está me beneficiando. Quem sabe isso pode te levar a uma promoção lá no teu serviço. Quem sabe, né? Eu renunciando à verdade aqui, eu vou acelerar alguns passos na minha formação. E tem gente renunciando à verdade por conta desses tempos de polarização, para não ser contraditado. Paulo e Barnabé rejeitam a adoração. Rejeitam a adoração, redirecionando o foco para quem? Para o Deus vivo, merecedor de toda honra, amém? E de toda adoração. Versículos 14 e 15. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Eles rejeitaram a bajulação, rejeitaram qualquer tipo de exaltação, rejeitaram qualquer tipo de venda da verdade. E revelaram: nós estamos aqui para dizer que vocês precisam se converter. Vocês precisam se converter, não existe Zeus, nem Hermes, nem Mercúrio, nem Júpiter. Nós estamos aqui para anunciar o Deus vivo, o único Deus verdadeiro. E olha que, falando isso, estava afrontando a um sistema religioso nessa cidade. Tinha um templozão para esses deuses lá na frente da cidade. Vamos vender a verdade? Não. Vamos omitir a verdade? Não. Vamos abrir mão da verdade? Não. Você tem revelado a verdade no teu círculo de amizade ou tem deixado Deus de lado por conta do teu sucesso? Quantas vezes podemos ser tentados a renunciar à verdade para obtermos privilégios ou ficarmos bem com os opositores? Contudo, instigados por opositores de Icônio e Antioquia, a multidão parte para o quê? Para a violência, mais uma vez. Porque quem não tem argumento usa a violência. Quem não sabe conversar usa a arma da violência.
19, 20, 21 e 22. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. É isso, irmãos. Sabe quais as duas verdades que Paulo nos ensina em como lidarmos com a polarização? Primeiro, jamais responda a violência com violência. Não use nunca da violência, seja ela verbal, seja ela moral, seja ela física. O que nós vamos é nos preparar para poder usar a palavra, o verbo, usar a argumentação para provar no que nós cremos. Mas, em segundo lugar, Paulo e Barnabé nos ensinam que em momento algum, jamais, eu vou renunciar à verdade, mesmo que seja diante da violência. Você está preparado para manter-se fiel em tempos de oposição? Você está disposto a perder, quem sabe, privilégios por ficar com a verdade? Você está disposto a, quem sabe, ter o seu emprego rifado por conta da verdade? Você está disposto a perder amizades por conta do teu posicionamento verdadeiro em prol da verdade? Você está disposto? Ou, quem sabe, para não perder benefícios e privilégios, eu renuncio à verdade para ser dignificado e ter o meu espaço de louvor? Paulo e Barnabé rejeitaram a adoração, redirecionam o foco para o Deus vivo e continuam sustentando a verdade. E após isso, Paulo e Barnabé passam por Psídia, Panfilha, Perge, Atália, até voltarem para a igreja que os havia enviado, lá em Antioquia. Isso está nos últimos versículos 27 e 28. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas fizera por eles Deus, e como abrir aos gentios a porta da fé. Em toda essa oposição, em toda essa perseguição, e até mesmo no apedrejamento que Paulo sofreu, ele simplesmente leva o relatório para a igreja dizendo: quão grandes coisas Deus fez por nós, e como abriu aos gentios a porta da fé. Ele não pragueja, ele não murmura, ele não questiona a Deus. Mas ficaram ali não um pouco tempo com os discípulos. Amados, eu concluo a mensagem dessa noite dizendo para vocês uma verdade que eu tenho dito sempre e que Paulo nos ensina aqui. Nem todos aceitarão o evangelho. Nem todos aceitarão. Nós vamos ter oposição, nós vamos ter rejeição, nós vamos sofrer, quem sabe, violência, porque nem todos aceitarão. Mas uma coisa é certa: todos devem ouvir. A gente não pode se calar. Todos devem ouvir, ainda que nem todos aceitarão. A polarização vai continuar existindo. Existiu aqui no tempo de Paulo, existe nos nossos dias e vai continuar existindo. Porque o evangelho sempre divide entre aqueles que creem e os que rejeitam. O próprio Senhor Jesus disse que não vinha muitas vezes para trazer paz, mas vinha para trazer espada, divisão e contradição. Então não espere que todos vão receber de braços abertos, mas você precisa escolher de que lado que você está. O nosso papel não é impor, e sim proclamar o evangelho, e proclamar o evangelho com coragem e humildade. Por isso, não responda à violência com violência. Mas, meu irmão, jamais renuncie à verdade para fugir da violência e da perseguição.
que sejamos luz no meio das trevas, que a gente não precise acender a fogueira do ódio, mas que a gente possa levantar as tochas da verdade. Fica com a verdade e não venda a verdade. Fecha seus olhos.